Irmãos, nós estamos ministrando a Escola Bíblica Dominical e tratando sobre a vida de Elias. E eu gostaria de, nesta oportunidade, eu pensei que o pastor chegou, disse, ele vai ministrar, e é sempre bom poder ouvi-lo. Quem gostaria de ouvir o pastor Flauzino ministrar aqui nesta noite? Ih, o pastor, perdi. Foram tantas as mãos que eu perdi. É um pastor muito amado, é assim, né, irmãos? É maravilhoso. E ficou um assunto que eu julguei assim de suma importância, pois trata de algo que aconteceu na vida de Elias, de Acabe, que vai culminar na vida de Acasias, que é filho de Acabe. E aqui mostra alguns pontos assim muito interessantes, como Deus ele cuida de tudo, como ele não se perde em nada, e como ele age em nossas vidas de uma forma assim surpreendente. E isso vai nos trazer assim uma tranquilidade, traz um conforto, porque nós não estamos servindo um Deus morto, mas um Deus vivo, que ele vai assim nos mínimos detalhes assim, dos nossos desejos, também ele responde às nossas orações. Você pode estar aqui hoje dizendo, será que Deus responde às minhas orações, às minhas indagações, os meus conflitos, aquilo que as minhas preocupações? Deus responde tudo. Aleluia. Pode ficar assim, bem tranquila, bem tranquilo, porque Deus responde às nossas indagações. Elias ficou assim muito deprimido. Ele ficou muito deprimido. Nós estudamos aqui algumas lições que tratou muito desse assunto. Como pode um homem levantar a sua voz e se apresentar a Acabe e dizer, não vai chover segundo as minhas palavras, e não choveu. Como pode um homem levantar a sua voz e pedir ao Senhor que mande chuva depois de 3 anos e 6 meses de muita seca em toda a terra? E ele orou por várias vezes ali no cume daquele monte, e de repente ele viu uma mão como se fosse uma mão, uma nuvem, e Deus lhe deu a interpretação, vem muita chuva aí. Vem muita chuva. Então o homem teve assim muitas experiências com Deus, muito marcantes. Muitos marcantes. Há irmãos que já passaram assim por experiências muito marcantes a respeito da chuva. Faz-me lembrar de um irmão, ele vinha vindo de bicicleta e formou um grande temporal, muita chuva, e ele levantou a sua voz e disse, Deus, segura esta chuva até que eu chegue em casa. E ele com a sua bicicletinha, e ele veio em alta velocidade, a bicicleta não corre muito, mas quando foi ele entrar dentro de casa, que ele fechou a porta, a água desceu. E ele ficou lá dentro da casa glorificando ao Senhor, porque ele via a chuva caindo, mas ele viu que através da oração, Deus suspendeu, segurou a chuva até que ele chegasse em casa. Então são muitas experiências que muitos irmãos tiveram a respeito, assim como lidando com a natureza, e Deus atendeu essas orações. Porém, Elias, ele ficou muito deprimido. Nós estudamos, ele ficou muito deprimido, porque grandes realizações e o grande desejo dele não se cumpria. Não se cumpria. Milagres todos os dias, sendo alimentado por corvo, recebia a água do ribeiro e via tantos milagres. Depois ele viu a viúva recebendo farinha, recebendo azeite,
E depois ele vê o menino sendo ressuscitado. Mas Jezabel no trono. Acabe adorando a Baal. E nada se mudava. Irmãos, existem coisas assim em nossa vida que a gente fica assim dentro de nós, não temos coragem às vezes de falar com ninguém. Não é? Com quem que eu vou falar? Com quem que... Eu não tenho coragem. Ainda mais que eu sou pastor, com quem que eu vou falar com quem? Não tem... Porque na igreja católica o padre, ele às vezes procura lá o cardeal, o bispo, procura o papa. Mas às vezes nós, irmãos, por algum motivo ou outro, nós nos acanhamos de dizer assim, olha, a minha fraqueza é essa. Eu preciso de ajuda. Sentimos às vezes dificuldade de lidar, né, com estas áreas. Porque, ou às vezes as nossas indagações, as nossas preocupações, aquilo que está acontecendo, eu já orei e não aconteceu nada, e pelo contrário, está ficando pior. Aí que complica, irmão. Aí alguém diz, irmão, você já orou nesse sentido? Olha, irmão, o joelho já está quase saindo a pele. Já jejuou? Muito. Olha como eu estou sumindo. Mas e aí? Até agora nada. E vou dizer, irmão, a luta está... Olha, eu não estou suportando, está difícil. Em oração. Então, Elias, irmãos, foi um homem assim, viveu com as mesmas paixões. Ele era humano. Ele sentia as mesmas dificuldades. Ele pensava a mesma coisa que nós pensamos. E ele, ao levantar e ao deitar, ele pensava, tudo aquilo, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu projetei, abandonei tudo, saí das terras de Israel, fui para Sidom, e nada muda. Está o altar de Baal levantado, Jezabel ditando as regras, Acabe deitando e fazendo tudo o que quer, e nada muda. E eu estou aqui, agora nesse penhasco, e as coisas não mudam. Porém, Elias, quando Deus manda ele tratar com Acabe lá na vinha de Nabote, já é a primeira satisfação que Deus vai dar para Elias. É a primeira satisfação. Se você quiser registrar, pode registrar. Porque nos dias em que Elias foi tratar com Acabe na vinha de Nabote, Deus tinha levantado já outros profetas. Tinha outros profetas que estavam ali ministrando, estava atuando. Elias estava cuidando já de Eliseu. Porém, Deus já tinha levantado outros profetas. Profetas que foi falar com o rei Acabe a respeito da guerra com Ben-Hadad, o rei da Síria. Depois Deus levantou um outro profeta para dar a estratégia da guerra. Então, mas Deus escolheu Elias para falar com Acabe, já para tratar do seu desejo. Elias foi chamado para falar com Acabe, porque Deus está dizendo, Elias, o desejo do seu coração vai começar a ser cumprido. É impressionante. Por que ele chamou Elias? Falou, Elias, eu sei que no fundo do seu coração, você quer ver o fim dessa adoração a Baal, você quer ver o fim dessa dinastia, vai acontecer. Vai na vinha de Nabote e diga estas palavras. E quando ele chegou na vinha de Nabote, lá estava Acabe, medindo o terreno, fazendo tudo, olhando, e ali ele entrega a mensagem. Como profeta do Senhor, ele entregou a mensagem, dizendo, olha, porque você fez isto com Nabote, porque você destruiu a sua família, então vai acontecer o seguinte, da forma que Nabote morreu, você vai morrer. Os cães lamberão o seu sangue. Jezabel também vai morrer. E vou dizer mais também outra coisa a você, Acabe.
a sua dinastia vai desaparecer. Você vai ver a desgraça da sua família. Tudo vai desaparecer. Isso aí, irmãos. Elias, quando saiu da vinha de Nabote, ele disse: agora Deus já tratou. Deus já me mostrou o que vai acontecer com esta família. Que está fazendo com que Israel adore a Baal. Então, ali já começa um tratamento no coração de Elias. Porém, o que foi que aconteceu com Acabe? Acabe, quando recebe aquela notícia, ele diz: sabe de uma coisa? O negócio é orar e jejuar. Eu vou me vestir de saco, de cinza, e vou ficar andando de um lado para o outro, humilhado, e se humilhou, e começou a andar com muita humilhação. Porém, irmãos, era uma humilhação parcial. Não foi uma humilhação assim que realmente mostrou que estava um homem assim convertido. Porém, Deus, só pelaquela humilhação, Deus atenuou a pena. Olha, irmãos, como Deus é sensível à humilhação. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Quando você tem algum gesto de humilhação perante Ele, Deus já sente. Ele tira o pé do acelerador e já começa a pisar no freio, porque Ele está sempre pronto para lhe ajudar. Quando Ele tem alguma coisa que Ele possa usar para o seu favor, Ele faz. Quando Ele encontra alguma coisa para mudar a sua vida, Ele faz. Bastou Acabe se humilhar um pouco e mostrar arrependido, Deus disse: olha, não está escrito, mas Deus avisou Elias. Elias, viste Acabe como se humilhou? Como ele está agora? Humilde. E provavelmente, irmãos, não está explícito aqui nas Sagradas Escrituras, mas é muito provável que Elias foi avisar Acabe. Olha, Deus ficou muito contente com a sua humilhação. Você agora está no caminho certo. Deus não vai mais destruir a sua dinastia. Você não vai ver. Será destruída, mas você não vai ver. Porque, irmãos, você ver a sua descendência ser destruída é coisa difícil. Então Deus disse: eu não vou deixar você ver. Você será destruído, a sua dinastia será destruída, mas você não vai ver mais, porque você se humilhou. Quantos querem se humilhar perante o Senhor? Deus vai pegar esta humilhação, esse jejum, essa consagração, Ele está recebendo. E Ele vai ter esses instrumentos para usar ao seu favor. Aleluia! Pode mandar para cima. Pode mandar para cima. Oração, jejum, consagração, que não é perdido não, meu irmão. Não é perdido. Deus usa essas ferramentas para usar para o seu favor. Deus usa, irmãos. Deus usa. Nada é perdido. Nada é perdido. Então, Elias, ele é atenuado e Deus revela a ele o fim de Acabe. Agora, irmãos, Acabe, ele recebe a notícia de Elias e ele sai daquele momento de humilhação. Ele começa a voltar a ser aquele mesmo Acabe que ele era. É só você parar de se humilhar, de orar, de buscar ao Senhor, automaticamente você começa a voltar às suas origens. Irmãos, existe um freio na vida do homem que o mantém ele assim em contato com Deus, em direção ao Senhor, humilhado, é quando ele está orando e jejuando. Quando ele está nessa temperatura, ele é humilde, ele é manso. Ele não consegue falar nem muito alto. Ele fica assim, algo de Deus o toma.
que o transforma ele num homem muito manso e humilde. Muito humilde. Ele parou de orar, de se humilhar, de jejuar, de ficar ali diante do Senhor. Foi o bastante. Ele disse, agora, a minha família, eu não vou ver ela ser destruída. Deus já mudou já de posição. Então agora eu vou voltar. E voltou. Ele voltou. Ele disse, sabe uma coisa? Nós estamos vivendo em paz com os sírios e eu vou arrumar uma guerra. Quando alguém não está bem com Deus, ele está sempre envolvido com algum problema. Sempre com algum problema. Irmãos, há pessoas que, quando você encontra com ele está sempre em guerra. Vocês já perceberam isso? Ele está sempre em guerra com alguém. Ele está sempre questionando, alguém o feriu, alguém o maltratou, alguém lhe causou um mal, alguém está lhe trazendo problemas. Nunca ele está em paz. Sempre alguém está como uma pedrinha no seu sapato. Acabe parou de se humilhar. A Síria estava em paz, tudo certinho. Ele disse, sabe uma coisa, vou arrumar uma guerra. E com esta guerra sozinho, eu não vou conseguir, posso perder. Então o que ele fez? Ele fez o que seu pai fazia. Ri, que era o seu pai, só fazia aliança. Fazendo aliança com as nações vizinhas, e assim ele viveu só fazendo aliança e trazendo grandes problemas para Israel. Então ele disse, vou fazer o mesmo, vou procurar aliança. Mas com quem agora? Ele desceu. Foi lá para Judá. Quem governava em Judá? Josafá. Josafá estava no governo e ele chega ali e propõe uma aliança para uma possível guerra com a Síria. Irmãos, esta foi a primeira aliança que um rei do norte fez com um rei do sul. E esta primeira aliança foi uma grande tragédia para o povo de Deus em Judá. Essa foi uma tragédia. Muito cuidado com as alianças, muito cuidado com essas uniões, essas parcerias. Muito cuidado. Se isso não for na direção de Deus, pode lhe trazer consequências irreparáveis. Há pessoas que por causa de uma aliança, por causa de uma união, por causa de um ajuntamento, passa o resto da vida pagando um preço muito caro. Ele passa o resto da vida dele pagando caro. Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer esse tipo de coisa sem a orientação de Deus. Primeiro você precisa se orientar ao Senhor, se esta parceria que você está fazendo está na direção de Deus. Muito cuidado, irmãos. Um passo errado aqui te dá consequências desastrosas. Josafá era um homem de Deus, irmão. Um homem que temia o Senhor. Vem um rei ímpio, um rei que adorava Baal. Ele faz aliança para uma possível guerra. Ele aceitou. Disse, vamos fazer? Vamos fazer. Não pediu orientação ao Senhor. E Acabe disse, agora, com o reino do norte, com o reino do sul, nós vamos atacar a Síria e vamos sair vencedor. O que foi que aconteceu? Através desta aliança, a sua filha Atalia casou-se com Jorão. Atalia foi a primeira rainha a governar o reino do sul, e foi uma rainha que não fazia parte da linhagem de Davi. Atalia mandou matar todos os seus descendentes, só escapou um menino. E agora Josafá está unido com uma família de Acabe, porque a sua filha casa com o filho de Josafá, que é Jorão, a coisa se armou. Sabe aquela teia de aranha? Olha, irmãos, uma conversa, uma reunião
trouxe consequências desastrosas. E o que foi que aconteceu no mundo espiritual? No mundo espiritual é que Atalia, que era filha de Acabe, levou a adoração a Baal lá para Judá. E levantou um altar em plena cidade de Jerusalém. E o que fazer agora? E o que fazer? Mas o fato é, irmãos, é que... Os irmãos estão entendendo? Amém? Os irmãos estão entendendo? A trama do inimigo? Como o inimigo trabalha? Sorrateiramente? Para destruir a sua vida? Para destruir a sua família? Para destruir os seus projetos? Aparentemente seria bom uma união de uma guerra. Irmãos, união de uma guerra. Se fortalecer para uma guerra. Mas é propósito de Deus? Deus está nesse negócio? Se Deus não está nesse negócio, e se você não recebeu o aval de Deus, irmão, não faça nada. Fica na posição que Deus te chamou. Fique em paz. Josafá, irmãos, chega na cidade de Samaria, que era a cidade religiosa, para quem sabe fazer a conferência da guerra e tratar a respeito da guerra. E chega lá e ele diz, olha, acho que o coração dele começou a... Sabe quando você começa a perceber que você não está na direção de Deus? Quando você começa a sentir que você pisou em falso? E que agora o tornozelo está doendo? E será que se quebrou ou não? E será que vai dar certo? Ele, no momento da reunião, ele disse para Acabe, Acabe, não tem profeta aqui? Para que nós possamos pedir assim uma orientação de Deus sobre esta guerra? Ele disse, tem profeta. Aqui que mais tem? Aqui tem profeta por todo lado. Profeta de Baal, tem aqui de monte. Vamos chamar. E entrou os profetas, e começou a profetizar. Só que Josafá, como ele tinha intimidade com Deus, ele percebeu que aqueles profetas não eram, e que eles não estavam profetizando assim por Deus. Ele percebeu. O crente percebe quando é de Deus e quando não. Amém? Nós temos a sensibilidade do Espírito Santo para entender se é de Deus ou se não é. Josafá, ele percebeu. Ele disse, olha, Acabe, não tem aqui um outro profeta, um profeta do Senhor que possa profetizar? Esses aí, não estou acreditando muito, não. Ele disse, tem um. Só que esse aí, ele está preso. Irmãos, o homem de Deus paga preço caro para servir ao Senhor. Esse aí, ele está aqui, mas ele está preso. Ele não profetiza coisa boa, então eu mandei prender. Ele disse, olha, manda chamá-lo. Lá vem o homem de Deus. Se apresentou naquela reunião e Micaías começou a profetizar palavras do Senhor. E a palavra foi esta: nesta guerra que você vai, Acabe, será o seu fim. Nesta guerra você vai se acabar, você vai morrer. Acabe ficou furioso, falou, está vendo? Ele só profetiza o meu fim, ele não profetiza coisa boa para mim. Manda prender de novo. O fato é, irmãos, que a guerra foi travada. A guerra foi travada. E nessa guerra aconteceu exatamente o que o profeta Micaías disse. Acabe morreu. Os sírios ganharam a guerra. Israel, agora o reino do norte, ficou muito enfraquecido. Então os moabitas que estavam sob o domínio de Israel, agora eles se fortalecem e se revoltam contra Israel e saem debaixo do cativeiro de Israel. E o fato é que o reino do norte perdeu, o reino do sul perdeu, porque tanto perdeu a guerra como as famílias se uniram, as famílias que adoravam ao Senhor e as famílias que adoravam a Baal. Então todos perderam.
e só os moabitas que saíram fortalecidos, porque aproveitaram a oportunidade do enfraquecimento do reino do norte. Então, é aí que nós vamos começar. Tudo isso para os irmãos entenderem o capítulo 1 do livro de 2 Reis. Eu falava segunda, irmão. Depois eu aprendi que é segunda. Eu estou falando isso porque de repente você fala segunda e eu falei muitas vezes, muitos anos 2 Reis, mas é 2º livro de Reis, amém? Capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Então aí foi que eu disse aos irmãos que foi que aconteceu. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros a dizer-lhe: Ide, perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para que irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhe disse: que há aqui? Que voltaste? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro, que vos falou estas palavras? E eles lhe disse: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos, e de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Irmãos, só de ler essa passagem bíblica, a gente sente assim um temor muito grande, porque o nosso Deus realmente é tremendo. É tremendo. Ele é maravilhoso. Acabe havia morrido. Palavras do ministério do profeta Elias havia se cumprido. Ele morreu. E ele também disse que a sua dinastia ele não ia ver, como não viu. Acasias, o seu filho, assumiu o comando do reino de Israel. E a Bíblia começa dizendo que Acasias, ele, no seu palácio, ele andando de um lado para o outro, e de repente ele estava num quarto alto, e provavelmente entre as grades alguma coisa deve ter acontecido, que ele caiu e se adoeceu. E levaram Acasias para uma cama, e ali ele estava tentando se recuperar dessa doença, que ele não conseguia andar, ele não conseguia se locomover. E os dias foram passando, e ele preocupado na sua restauração. Então ele chama os mensageiros do palácio e disse: olha, vocês vão para uma da cidade filistia. Os filisteus tinham assim, cidades importantes, como Gaza, Ecrom, Gate. Eram cidades importantes entre os filisteus. Mas esta aqui era a cidade de Ecrom. E lá tinha um grande altar a Baal-zebube, que era o Deus da vida. Era o Deus que dava vida para as pessoas. Então, Acasias, que era um homem
soberbo, muito soberbo, era mais soberbo do que o pai, não queria saber de Deus, Jeová, Deus de Israel, ele não queria nem saber. Para ele, Deus era Baal. Então ele disse: agora vocês vão e perguntar para Baal-zebub a respeito da minha saúde. Quando que eu vou ficar bom? Quando que eu vou me levantar desta cama? Quando que eu vou me recuperar? Perguntar para uma pessoa errada. Ele queria ouvir boas palavras. Olha, você vai ficar bom, você vai se recuperar, daí você vai se levantar, seu reino é um reino forte. Sabe aquelas palavras proféticas que só te levanta, você vai receber isso, se prepara para aquilo. Não, ele não queria ouvir palavras contrárias, ele queria receber boas palavras, até porque a sua autoestima estava baixa. Ele era um rei tirano, um rei soberbo, ele queria ouvir boas coisas. Então os mensageiros partiram para Ecrom, cidade dos filisteus. E eles, com a mensagem, com a autorização do rei, e eles tinham que chegar até a cidade de Ecrom e pedir para que as pessoas ali, os profetas de Baal, dessem uma palavra para o rei. E eles foram andando, irmãos, caminhando, mas veja o versículo de número 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Aqui, irmãos, Elias, mais uma vez, sai do anonimato. Anonimato assim, ele estava no colégio com o Eliseu, os profetas, cuidando de Eliseu. Porém, como Deus queria dar mais uma satisfação para Elias, a respeito agora, não de Acabe, mas da descendência de Acabe. Os irmãos vejam o cuidado de Deus. Deus poderia ter chamado outro profeta. Deus podia ter chamado outros. E porque Deus escolheu a dedo Elias, para dizer: Elias, o seu desejo, as suas indagações, eu estou respondendo através do seu ministério. Eu gostaria que os irmãos entendessem muito bem isso, porque isso é de suma importância para a vida ministerial e para a vida do cristão. O cuidado de Deus. Você vai dizer as palavras que vai dar a sentença final para a dinastia de Acabe. As indagações de Elias estão sendo respondidas. Ele estava na escola, ele estava lá cuidando de Eliseu, ele estava lá fazendo o seu trabalho, quem sabe dizendo: Eliseu, as coisas são assim, ajudando, preparando Eliseu como seu sucessor. De repente o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: tisbita Elias, levanta-te, corre. Corre, porque você precisa cercar uns mensageiros, porque você tem uma palavra profética. Impressionante, irmãos. As cirurgias de Deus é coisa impressionante. E ele partiu. Veja, versículo de número 4. E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu. Ele disse: é agora. Como profeta de Deus, é agora. Quem sabe ele preparou a sua vestimenta, que era simples, humilde, e disse: é agora, Senhor. Não vou perder tempo. Eu vou cruzar eles lá em cima. Eu vou subir e vou cruzar com esses mensageiros. E vou trazer a mensagem. Da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Agora, irmãos, Elias, ele recebe mais uma resposta de Deus.
mais uma resposta de Deus. E a resposta de Deus vem no tempo de Deus. Não vem no nosso tempo. Vem no tempo de Deus. Chegou o momento de Deus dar a resposta para Elias. E ele partiu. E os mensageiros vêm caminhando. E de repente, irmãos, surgiu um homem no meio do caminho. De repente surge um homem no meio do caminho. É impressionante, porque no versículo 5, diz assim: e eles lhe disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse. Elias saiu ao encontro deles e disse a mensagem profética. Disse, olha, volta, diga para Acasias que da cama que ele deitou, ele não vai se levantar mais. E diga também para ele que em Israel tem profeta, tem um homem de Deus. Diga a ele. Eu penso aqui, irmãos, que quando ele chegou lá em Samaria, eles correram um risco de vida. Eles correram um risco de vida. Porque quando você manda alguém, você sai daqui e vai a São Paulo. E quando chega em Jundiaí, você volta para Campinas e não vai em São Paulo, o que acontece? Te mandei você ir em São Paulo. Você chegou em Jundiaí, recebeu uma outra notícia e voltou? Te mandei você ir para São Paulo. Acasias mandou esses mensageiros ir para Ecrom. Só que no meio do caminho surge um homem e disse, olha, pode voltar. Diga para ele que da cama que ele subiu, ele não desce mais. Ele vai morrer. Irmãos, esses homens ficaram tão impactados com a palavra de Elias. Imagine só, Elias, o homem de Deus, surgiu no meio do caminho deles, entregou a mensagem profética. Esses homens ficaram tão impactados com esta palavra que eles voltaram. Não foram para Ecrom, voltaram para Samaria. E quem sabe um dizia para o outro, você viu que palavra? Você viu que homem? Que coisa extraordinária? Que coisa impactante? Não vamos mais para Ecrom, vamos levar esta palavra para o rei. Irmãos, correndo um risco de vida. Os irmãos lembram-se quando Obadias disse para Elias assim, Elias, se eu falar para Acabe que você está aqui, e de repente Deus te leva para outro lugar, e depois não te acho mais, Deus te leva para outro lugar, eu vou morrer. Porque naquela época, irmãos, era assim. Se você dissesse alguma coisa e não acontecesse, ou faltasse com a verdade com o rei, você poderia morrer. Imagine só o rei mandando você ir para Ecrom, para procurar uma palavra profética, e encontra um homem no caminho, e esse homem dá uma mensagem profética, e eles voltaram. Sabe por que eles voltaram, irmãos? Porque quando a palavra é de Deus, irmão, não existe dúvida. Não existe dúvida. A palavra de Deus é algo poderoso, que aqueles homens ficaram impactados com a palavra de Elias. Esta palavra realmente é de Deus. Não vamos perder mais tempo. Não vamos perder mais tempo. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, é um versículo muito conhecido, que diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, aleluia, é poder de Deus, é poder de Deus para a salvação, glória a Deus, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Aqueles homens não tiveram dúvida. Vamos voltar. Esta palavra é palavra do Senhor. Não temos dúvida. Vamos acatar esta palavra, porque esta palavra explodiu no nosso peito. É uma palavra de Deus. Realmente é algo impressionante. Irmãos, quando Deus fala com alguém, quando Deus lhe toca com uma palavra, esta palavra aqui, ela não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva. Aleluia! Até os mensageiros de Acasias sentiram o impacto da palavra de Deus. Eles não resistiram, não, mas eles pegaram aquela palavra e disseram: esta palavra é uma palavra do Senhor. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo assim algumas notícias de alguns lugares que não se prega mais a palavra. Não se prega mais a palavra. Eu me preocupo, irmãos. Me preocupo, porque a Bíblia diz que Jesus, ele passava o dia ministrando a palavra. As pessoas eram impactadas pela palavra que ele falava. As pessoas recebiam a palavra do Senhor. Uma certa mulher, ela gritou no meio da multidão: bem-aventurado foram o ventre que te geraste e os peitos que te aumentaste. Ela foi impactada pela palavra do Senhor. Esta palavra, irmãos, ela é poderosa para mudar vidas, para mudar curso de vida. As pessoas sobreviverão, viverão através da palavra do Senhor. Porque se você não receber esta palavra, você morre. Você não tem direção. Esses homens estavam na direção errada, caminhando errado, procurando um Deus errado, procurando um Deus que não falava. Mas um homem surgiu no caminho, entregou uma palavra. Aqueles homens voltaram e disseram: não temos dúvida, é a palavra do Senhor. Sabe como você vai vencer? Você vai vencer com a palavra de Deus. Você vai ser vitorioso com a palavra de Deus. Você não vai vencer com a força do seu intelecto, com a força de pensamento. Você não vai vencer estudando um livro de filosofia, de pensamento positivo. Você não vai vencer. Mas se você viver a palavra de Deus dia e noite, você é um vencedor. Quando você abrir a boca, quando você transferir esta palavra, as pessoas não serão mais as mesmas. As pessoas darão 180 graus. Não adianta mais caminhar. Não adianta mais andar por este caminho. Não adianta mais investir por aqui. É errado, porque eu recebi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqueles homens não tiveram dúvida. Vamos voltar. E quando eles voltam, irmãos, quando eles voltam, versículo de número 6. E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então, e eles lhe disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e que vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos, como de lombos de cingido de cinto, de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Olha, irmãos, é impressionante. Eles chegaram lá. Olha, esses homens foram muito assim. Não é que eles foram corajosos, irmãos. É quando você recebe uma palavra, Patrícia, do Senhor, você é revestido de uma coragem muito grande. Quando você recebe a palavra do Senhor, você muda. O seu pensamento muda. A sua postura muda. Eles não sabiam o nome do homem. Você recebe
um mandato de... Você recebe uma ordem de você fazer tal coisa e você volta e não sabe nem o nome do homem que lhe entregou uma palavra. É coisa... É só mesmo Deus para explicar certas coisas. A intensidade do impacto que eles receberam. A palavra de Elias, quando entrava no peito de um homem, irmãos, era coisa impressionante. Como era este homem? Não sei. Não sei. Mas você não sabe quem que é este homem? Não sei. Ele surgiu no nosso caminho e entregou esta mensagem. Aí o rei se perguntou, como era a vestimenta dele? Como é que ele se vestia? Qual era o trajo dele? Olha, ele se vestia de pelos, ele era um homem peludo, e ele tinha um cinto de couro no lombo. É? Ele era assim? Ele era assim. Aí ele disse, eu conheço a história desse homem do meu pai, ele contava muito dele. Eu sei quem que é. É Elias, o tisbita. Quando ele, quem sabe o semblante de Acasias caiu, ele disse, ai, ai, ai. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, as horas já mandam parar. Mandam parar. O que eu acho interessante aqui, sabe o que é? É que Elias não chegou assim no caminho, assim, cercando aqueles homens, e disseram, oh, para aí, eu sou profeta do Senhor, e tenho uma mensagem para lhe entregar, o meu nome é Elias. Não fez nada disso, irmão. Ele fez exatamente o que o anjo mandou ele fazer. Você vai lá e fala isso, isso e isso. Só. Foi o que ele fez. Irmãos, tem muita gente, é lamentável. Pessoas que, primeiro para dizer alguma coisa, tem que dizer o que ele é. Tem que dizer o que ele é. Existe, irmãos, assim, graças a Deus, mas há pessoas que, antes dele falar, ele entrega para o outro e diz, ó, diga aí que eu sou tudo isso aqui, ó. Sou tudo isso aqui. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ou às vezes ele vai pregar, ele fala 1 hora. 15 minutos ele fala de tudo dele. Por onde ele foi, por onde ele passou, o que aconteceu e tal, tal, tal. Ou quando ele vai ministrar uma palavra profética, ele diz, me ouve porque eu sou profeta do Senhor. Irmãos, nada disso acontecia com Elias. Nada disso acontecia com Elias. Ele entregava exatamente o que Deus mandava. E o resultado acontecia. Irmãos, quanto menos você sair de cena, Deus vai aparecer na sua vida. Você não precisa arrumar nada. Se você não precisa ajeitar nada, entrega o que Deus mandou você entregar. Pode ficar sentado, que o efeito vai acontecer. Não precisa. Quem era esse homem? Ele se vestia de pelo, um couro de cinto e só. Irmãos, era o bastante para estremecer o palácio de Acasias. Era o bastante. Não precisa ficar floreando. Não precisa de nada disso. O que vai causar mudança na nossa vida é o poder de Deus que está em você. É a graça do Senhor. É a unção de Deus. Ele não se apresentou para aqueles mensageiros para dar crédito. Crédito ele tinha muito. Olha, eu orei um dia. E o sol, e Deus mandou chuva. Olha, eu orei um dia e Deus fechou o céu. Eu fiz isso. Olha, acreditem em mim. Vai lá e diga para Acasias que vai acontecer, porque eu já fiz isso. Você não fez nada. Quem faz é Deus em nossa vida.
só entregou a mensagem, só foi o bastante para os mensageiros voltar, acreditando na palavra do Senhor. Foi só isso, irmão. Foi só isso e mais nada. Qual era o trajo dele? Nós devemos ser conhecidos. Nós devemos ser conhecidos pelo nosso caráter. Nós devemos ser conhecidos pela nossa postura. Nós devemos ser conhecidos pelo nosso andar. Nós devemos ser conhecidos pelo nosso falar. Nós devemos ser conhecidos como servos do Senhor. Nós devemos ser conhecidos como homens de Deus que se sujeita à palavra do Senhor. Não precisa você aparecer em nada. Seja o que você é e Deus será exaltado na nossa vida. Vamos seguir este exemplo de Elias. Eu confesso aos irmãos que eu senti desejo de trazer esse assunto porque me impactou bastante. Já bateu bastante aqui, já torceu. Eu disse, eu preciso trazer esta palavra para esta igreja que eu amo muito. Para que Deus continue te abençoando mais do que tem abençoado. Para que Deus continue abençoando o seu ministério mais que tem abençoado. Vamos sair de cena. Vamos entregar aquilo que Deus lhe deu. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai continuar sendo esse homem respeitado, porque Deus vai te honrar. Agora, quero concluir. Posso falar mais 15 minutinhos? Amém? Posso? Amém? Oh, aleluia. Vou falar que nem o pastor Fauzinho. Hoje já é quinta-feira. Amanhã já é sexta. E já acabou o final de semana. Amém? Mas só uma conclusão aqui. Porque também vai fechar este assunto. E vai ser muito importante para nós. Amém? Foi para mim. Creio que será para os irmãos também. Para os nossos internautas que estão conosco. Quem sabe alguns alunos da escola dominical que nos acompanharam. Irmãos, Acasias, na verdade, quando recebeu a mensagem, que ele soube que era de Elias, ele ficou revoltado. Revoltado. Se o pai dele era um homem soberbo, ele era mais ainda. Porque nunca se ouviu escrito que Acasias se humilhou. Se vestiu de saco de cinza. Acabe fez. Parcialmente, mas fez. Mas Acasias nunca fez. Ele se revoltou. Primeiro, porque foi uma mensagem. Não foi uma palavra direta de Elias. Porque Elias havia dado mensagens para o seu pai frente a frente. Frente a frente. Não vai chover. Foi cara a cara. Se prepara, porque vai vir chuva. Foram mensagens diretas de Elias. Olha, você vai morrer. Mensagem direta de Elias. Ora, a sua família, você não vai ver. Mensagem direta de Elias. Prepara a sua carruagem, porque vai vir chuva. Mensagem direta de Elias. Porém aqui, foram os mensageiros. Ele se sentiu ofendido. Ele se sentiu muito ofendido. Quem é este homem que manda uma mensagem para mim dizendo que eu vou morrer? Quem é ele? Eu tenho os meus deuses aqui, Baal. Eu sirvo o meu Deus. Quem é esse Elias para mandar uma mensagem aqui para o palácio dizendo que eu vou morrer? Quem é ele? Segundo, ele não acreditava no Deus de Israel. Ele acreditava em Baal. Ele sentiu que Elias avançou muito. E por isso, Elias deveria morrer. Deveria morrer. Então, no versículo de número 9, fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50
e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Aqui, irmãos, uma conspiração do palácio. Essa conspiração, o rei estava na cama, lá no seu quarto, não podia se levantar, estava enfermo, não podia se mover ali. Porém, a sua soberba era tão grande que disse: esse homem nos afrontou. Esse homem nos afrontou. Então, eu preciso trazer este homem para o palácio para que nós o executarmos aqui. E para tanto, eu vou convidar um capitão e mais 50 homens fortemente armados para capturar Elias, para trazer para o palácio. Olha, irmão. Irmãos, Elias não tinha nem um canivetinho. Não tinha nem uma faquinha. Lá no cume do monte. Ele estava exatamente aonde Deus queria que ele estivesse. No cume do monte. Lá em cima. E chega a conspiração. Capitão alienado com o rei Acasias. E mais 50 homens fortemente armados. Vamos trazer Elias aqui, para que ele saiba que aqui existe um rei. Aqui tem um rei. Está doente, mas é rei. Não aceita recado. Está doente, mas adora um Deus chamado Baal, que é o dono da vida. Quem é ele para dizer um recado, mandar uma mensagem como esta para o meu palácio, para o meu governo? Ele vai saber. E Elias, lá em cima do monte, no lugar que Deus queria que ele estivesse. Sabe, irmãos, eu penso aqui que Elias estava nesse monte, assim, porque Deus queria que ele estivesse ali. Nós devemos estar no lugar que Deus quer que nós estivermos, no lugar exatamente aonde Ele quer. Você não pode sair do monte. Você não pode sair da posição que Deus te colocou. Você não pode sair do lugar que Deus te estabeleceu. Se Deus pediu para você ficar no monte, fica no monte. Mas eles estão chegando fortemente armados, com capitão, com tanta gente, com canhão, com metralhadora. Eles vão me pegar, não vai me tocar, fica onde Deus te colocou. Aleluia! Não temos que temer ninguém. Não devemos nos preocupar com A, com B e com C. Ah, mas tem alguém falando de mim. Tem alguém me cutucando. Tem alguém me metralhando. Fica no monte, meu irmão. Porque aí está a tua bênção. Tem muita gente querendo descer do monte, irmão. Com medo da circunstância, das situações que estão ocorrendo. Não saia do monte. Possivelmente não seria um monte muito alto, senão eles teriam alcançado com a distância da voz. Não sei se o monte está muito alto, mas ele permaneceu ali no monte, aguardando a voz de Deus. Como é gostoso você ficar no centro da vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus, porém o pé do monte estava um pé de guerra, irmão. Vocês percebem que mesmo você estando no centro da vontade de Deus, não evita você, não podemos evitar Deus. Por que Deus permitiu esses homens chegar? Não tem problema, eles vão chegar no pé do monte, mas eles não vão muito longe não, porque Deus vai batalhar por você. Não se preocupe. E olha, irmão, a audácia desse capitão, homem de Deus, desce. Ele deve ter falado muito bravo, homem de Deus, desce, desce. E Elias lá, olhou de um lado, olhou do outro, e disse: Deus, olha lá, capitão, acho que cheio de... Porque os capitães, eles vêm, pastor Rosilino, cheio daquelas divisão, assim,
são patentes, armas, homens selecionados para capturar um homem só, um capitão com 50, uma conspiração, para mostrar para esse Elias quem é ele e quero ver quem é o Deus dele, para afrontar o meu reinado. Basta o que ele já fez com meu pai. Ele vai ver só. E ele permaneceu na posição que Deus o colocou. De repente ele olha para baixo e vê o homem dizendo: desce! E ele diz: sabe uma coisa? Eu vou dizer algo que Deus está mandando eu dizer. Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Está escrito na sua e na minha Bíblia. Imediatamente, irmão. Eu acho que o fogo já estava aceso. Só estava esperando a autorização do profeta. É muito rápido, irmão. As labaredas desceram tão rápido que viraram tudo churrasquinho pequenininho. Virou só pó e cinza. Irmãos, não brinca com o homem de Deus. Não brinca com o homem de Deus. Não brinca com Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Oh, aleluia. Não. Mas, irmãos, o homem era soberbo demais. Lá na cama, chegou um mensageiro e disse: olha, o capitão e os 50 morreram. Rapidamente ele rumou mais um capitão e mais 50. Nós precisamos trazer esse homem aqui. Vai lá buscar. Vai lá buscar ele. Mas morreu sim. Vai lá buscar. Partiu 50. Mais o capitão. E agora esse aqui chegou mais bravo. Irmão. Ele chegou agora, assim, a gente percebe que a intensidade aumentou. Ele disse, no final, para ganharmos tempo, no final do versículo 11, diz assim: desce depressa. Agora aqui, não é só desce. Eu quero, Elias, que você desce depressa, que o rei está te esperando. Nós precisamos te pegar. Desce depressa. Elias, irmãos, não precisou mudar nada. Porque quando você vence uma batalha espiritual, preste bem atenção no que vai ser dito agora. Quando você vence uma batalha espiritual, que você vence um demônio, sabe o que acontece? Vem 30, vem 40, vem 50, a proporção é maior. Agora esse aqui, ele veio com mais intensidade. Eu quero que você desça, não é devagar não. Eu quero que você desça depressa. É rápido que você tem que descer. Esse demônio aqui é mais ousado. Esse aqui é mais perigoso. Esse vem com mais intensidade. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai usar o mesmo nome de Jesus. Você vai usar o mesmo sangue de Jesus. Você não precisa aumentar a sua intensidade, não. Você vai dizer as mesmas palavras, que o efeito será o mesmo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Irmãos, foi exatamente o que aconteceu. Fogo desceu do céu. Aleluia. E consumiu aqueles homens que estavam conspirando contra Elias. Sabe por quê? Assim, muito importante isso aqui, irmãos. Porque se diz muito por aí que Deus é um Deus cruel. Que ele foi matando os coitados soldados. Que Deus matou o coitado do capitão. Que recebeu. Deus é um Deus cruel. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai permitir jamais que um rei pagão ousa de uma ousadia de conspiração contra o seu profeta. Ele não vai permitir. Ele entra em cena e vai lhe defender, como ele defendeu aqui. Não foi mandado ordem. Tenho assim, não sabe quando foram julgados os nazistas, lá de Gutenberg,
os nazistas, tinha morrido, sabe o que foi que aconteceu? Eles disseram, olha, por que você fez isso? Disse, não estava cumprindo ordem. Por que você fez isso? Porque eu estava cumprindo ordem. Mas por que você matou tanto? Porque eu estava cumprindo ordem. Todos foram condenados. Todos foram condenados. Irmãos, esse negócio que fez errado porque está cumprindo ordem, não tem fundamento na palavra de Deus. Não tem fundamento. O capitão morreu? Morreu, porque estava cumprindo ordem errada. Conspiração contra o homem de Deus? Errado. Os soldados morreram? Morreram, porque estavam alinhados ao capitão e o capitão aliado ao rei pagão. Todos pereceram. Então esse negócio que você está fazendo uma coisa errada porque você foi mandado, não tem fundamento bíblico. A Bíblia nos diz que os filhos devem obedecer os seus pais no Senhor. Tem limite. Tem limite. Nós devemos obedecer às autoridades no Senhor. Quando começa a infligir o mandamento maior, não pode. Não pode! Você não pode infligir a lei maior que a lei de Deus. Quantos jovens foram mandados para a rua porque aceitaram a Jesus como Salvador? Hoje são pastores, ministros da palavra de Deus, porque preferiram obedecer a Deus e não os homens. Palavras do apóstolo Pedro. Convém-nos obedecer a Deus e não aos homens. Está registrado no capítulo 5 do livro de Atos. Então, esse negócio que Deus foi cruel e que matou 102 homens, não. Deus executou aquilo que deveria fazer para proteger o seu servo. Deus vai fazer o que for necessário para proteger a sua vida. Deus vai fazer o que for necessário para proteger a sua integridade. Deus vai fazer o que for necessário para lhe proteger a sua família. O nosso Deus é um Deus tremendo. Não tinha nenhum canivetinho, não tinha nenhuma arma, mas ele tinha uma arma mais poderosa. Era a palavra de Deus. Se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu. Agora o tirano, irmãos, recebe a mensagem. Ele arruma mais 50. Irmãos, percebe que o inimigo é assim? Nunca dá por vencido. Mas os 50 chegam ali com o capitão. Só diferente. Ele chega diferente. Ele sabe de uma coisa? 102 já foi. Eu não quero fazer parte dessa equipe, não. Ele chegou no pé do monte, olhou. Ele estava no centro da vontade de Deus, no mesmo lugar. Ele não vai descer de jeito nenhum. Você sabe por que Elias não desceu? Porque se ele desce, ele começa a sair da direção de Deus. Quando você desce, você sai da direção de Deus e aí você começa a ter problemas. Não desça. Fica no cume do monte até Deus mandar você descer. Pode ficar aí no lugar que você está. Não saia do cume do monte até o anjo dizer, Elias, desce. Veja aqui, no versículo de número 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce. Pode descer agora. Desce. O capitão subiu sozinho. Ficou 50 no pé do monte. Ele subiu e disse, olha Elias, tem misericórdia de mim. Olha, poupe a minha vida. Não faça nada contra mim. Não tenha misericórdia. O anjo viu humildade. O anjo viu submissão. O anjo viu que aquele capitão era diferente e disse, agora sim. Agora você pode descer. Irmãos, tem a hora de subir e tem a hora de descer. Você precisa fazer esse movimento na direção de Deus. Não vai arrumar parceria, não vai arrumar algo que vai comprometer a sua vida. Deixa Deus falar com você primeiro. Chegou o momento de descer, mas o anjo disse, Elias, pode descer com ele. Mas tem 50 lá armado. Tem 50 armado. Irmão, pode ter 1 milhão armado. Se o anjo mandar descer, pode descer. Pode descer.
não tem problema. Você não corre risco de vida. Se o anjo mandar você descer, pode descer, porque as metralhadoras ficarão inativas. Ninguém vai lhe tocar. E Elias foi descendo com o capitão do monte. Irmãos, a orientação tem que ser precisa. E ele fez exatamente isso. Quando ele chegou no pé do monte, ele saiu em direção ao palácio. E quando ele chega no palácio, o rei Acasias lhe fez a pergunta e ele respondeu: quando chega perto do rei, fala a mesma palavra. Agora eu estou diante do rei, eu vou dizer. Ele disse exatamente as mesmas palavras. Porquanto você foi procurar Baal-zebub, você desacreditou do Deus de Israel, mandou mensageiros a Ecrom, você fez isso, Acasias. E porque você fez isso, assim diz o Senhor, da cama que você está, você não levanta mais. Irmão, autoridade de Deus. Quando você estiver diante de alguma coisa, não tenha medo. Mas é o rei, não tem problema. É mensagem do Senhor, pode entregar. Mas o quarto está cheio. Irmão, ele estava dentro do quarto do rei. Ele estava ali, num lugar que ele não conseguiria sair, assim por si só. Ele estava com a proteção divina. Entrega a palavra de Deus, meu irmão, mesmo que custe a sua cabeça. Não tenha medo de nada desta vida. A mensagem de Deus entrega. Olha, rei, a mensagem é a mesma. Eu recebi do Senhor. Você vai, dessa cama você não levanta mais. E aí você vai ficar. Porque você foi rebelde. O seu pai recebeu uma mensagem. Ele se humilhou. E Deus poupou a sua vida por um tempo. E você não se humilhou. Você mandou 3 equipes contra a minha pessoa, afrontando o Deus de Israel. Da cama que você deitou, você não levanta mais. E exatamente, versículo 17. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar. No ano seguinte, segundo Jorão. Porque Jorão reinou? Porque Acasias não tinha herança, não tinha filho. O seu irmão entrou no lugar. Exatamente conforme Elias havia predito. Irmãos, estejamos debaixo, aleluia. Estejamos debaixo desta palavra. Estejamos assim no estado de humilhação perante o Senhor. Porque Deus realmente trabalha ao nosso favor. E Ele cuida das nossas emoções, das nossas indagações. Ele cuida das nossas orações. Ele cuida da nossa família, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Tão somente se una cada vez mais a este Deus. Viva este Deus com muita intensidade, como Elias fez. Sai de cena, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai ver como Deus vai fazer na sua casa, como Deus vai fazer no seu coração, como Ele vai te exaltar, como você vai prosperar. Deus só precisa de algo para que Ele possa fazer em prol da sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão? Glória a Deus. Agora, irmãos, eu cumpri o desejo do meu coração nesta palavra. No próximo domingo, nós estaremos um ministério poderoso. Elias, 7 milagres. Eliseu, 14 milagres. Se você fez algo, diga: Senhor, eu quero que os meus filhos façam mais. Aleluia. Se eu realizei algo, eu quero que a minha posteridade faça mais. Eu quero levantar novos profetas. Eu quero que eles façam mais do que eu. E Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quero convidar o pastor Fauzelino, pastor dessa igreja. Ele vai estar fazendo o término dessa reunião. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Em Gênesis capítulo 28, versículo 10. Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmãos, eu estava sentado ali, não vou falar como Jacó, mas em semelhança a Jacó, com este sentimento. Este lugar é a casa de Deus. E Deus está aqui. E Deus tem falado. A mensagem tem vindo diretamente do trono de Deus, como respostas nesta noite. Escreva o que Deus falou, faça o que Deus falou, faça como Deus falou. Deus tem falado nesta noite, e cabe a nós, aqui presente, aqueles que estão conosco pela internet, aqueles que vão ouvir esta mensagem, cumprir letra por letra, renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, e fazer a vontade de Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela boca aberta nesta noite, falando, Senhor, aos nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias, falando, Senhor, ao nosso presente, falando, Senhor, ao nosso futuro, dando-nos, Senhor, as direções que nós devemos tomar, dando-nos, Senhor, o comportamento que nós devemos ter, para que estejamos no centro da Tua vontade. E é o que nós queremos, Senhor. É o desejo, Senhor, dos nossos corações e das nossas almas, estar no centro da Tua vontade. Ainda, Senhor, que isso contrarie pensamentos, convicções passadas, o propósito, Senhor, que há em nós é fazer a Tua vontade. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nas nossas debilidades. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades,
para fazer a tua vontade. Contanto que nós façamos a tua vontade, Senhor. Nós oramos por cada irmão, por cada irmã, por cada família aqui representada nesta noite, por cada família que está conosco pela internet, por cada família, por cada casa, por cada lugar onde esta palavra será reproduzida. Nós oramos, Senhor, para que haja, Senhor, disposição espiritual, disposição mental, disposição psicológica, disposição física para cumprir a tua vontade e estar, Senhor, no centro da tua vontade, estar, Senhor, nos lugares, permanecer, Senhor, fiel e obediente, Senhor, aos teus comandos. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estejamos de pé, por favor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos nesta noite tomar a deliberação de vencer a nós mesmos. Vencer os costumes antigos, o modo, o vocabulário, enfim. Estar obedientes a tudo quanto Deus nos orientar. E o Espírito Santo, irmãos, vai nos ajudar. Eu sei que é difícil. Nós fomos criados de uma forma, nós vivemos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, temos que enfrentar dificuldades e a tendência primeira é fazer as coisas da forma como nós pensamos, da forma como nós estamos acostumados a ver, a ler, a ver na televisão. Mas nesta noite o Senhor nos mandou a sua palavra. E a sua palavra, irmãos, ela é a água que lava. Ela reestrutura os nossos processos mentais, o nosso raciocínio. E eu creio que nesta noite o Senhor inaugura um novo tempo em nossas vidas. Uma nova maneira de ver, de pensar, de raciocinar, de concluir. Uma nova maneira de emitir as nossas opiniões, os nossos pareceres. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua paciência para conosco, pelo teu amor para conosco. Nós te louvamos porque o Senhor nos fala as mesmas coisas. E o Senhor nos fala com tanto carinho e com tanto amor, mas de uma maneira tão eficaz. Obrigado, Senhor, por nos amar assim, por nos compreender assim. Nós não temos, Senhor, no nosso vocabulário palavras para expressar a nossa gratidão nesta noite. Mas o Senhor pode olhar em nossos corações, que estão dilatados em amor. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de perguntar se há entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer fazer um concerto com Deus. Todos aqui já são crentes. Se há alguém que nesta noite ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer começar um novo tempo em sua vida, em nome de Jesus Cristo, levante a mão assim, comigo, dizendo: eu quero começar. Eu preciso. Eu não posso continuar com o mesmo modo, com as mesmas palavras, com os mesmos amigos, com a mesma bebida, com a mesma comida, com o mesmo vocabulário. Eu quero mudar. Jesus te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. O Pai te ajuda. Oh, aleluia. A igreja te ajuda. Nós te ajudamos.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você não fará isso sozinho. Existe abundância de amigos, os anjos te ajudam, o Espírito Santo está aqui na terra, te ajuda, mas é preciso você falar: eu preciso, eu quero, eu vou. Aleluia! Isso tem um nome: estar no centro da vontade de Deus. Aleluia.